Olá, se você não me conhece, meu nome é Matheus Faria e eu sou filmmaker. Hoje eu estou aqui para mostrar para você quais são as principais diferenças entre os sensores que existem hoje no mercado nas câmeras profissionais aí, voltado tanto para fotografia e também para vídeo e para cinema. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma escala de parâmetros ali no quesito de tamanho. Vou começar do menor sensor e vou até o maior que existe hoje atualmente. Então, primeiro sensor aí que é mais conhecido e que é o que mais vende aí principalmente em vários tipos de câmeras, seja ela DSLR ou mirrorless, né? Ou uma câmera ali, por assim dizer, que seja mais de entrada, é o sensor APS-C ou o famoso sensor cropado que muita gente gosta de poder falar. Enfim, né? Isso cropado em relação ao sensor full frame, que é o que a gente conhece hoje no mercado como um dos maiores ali, né? Não, obviamente, o maior que existe, mas um dos maiores que é mais comercializado dentro do mercado hoje. Então, o sensor APS-C, geralmente, grande parte ali daquelas câmeras que possuem esse sensor, geralmente possuem um fator de crop em relação ali, né, o full frame. Vou pegar de exemplo aqui a própria Canon SL2, é uma DSLR, você pode usar de exemplo também a nova Canon SL3 que veio para substituir a SL2, praticamente o mesmo aí sensor, né, APS-C com um fator ali de 1.6. E o que eu quero dizer com esse fator de crop? Esse fator de crop vai ser sempre em relação ao sensor que é o full frame. Então, quando falamos ali no quesito de milimetragem de lentes, quando você for utilizar, por exemplo, uma 18-55 no sensor que é APS-C, na realidade, quando você tiver em 18, você vai estar ali praticamente em 28 milímetros, porque a gente sempre multiplica esse fator de crop daquele sensor da câmera que você está utilizando ali, que você tem hoje, vezes, né, a milimetragem que você está ali na sua lente. Algo muito importante também de você levar em consideração é que tanto o sensor que é APS-C e também o sensor que é o mais top de linha hoje, que é o full frame ali, por assim dizer, no mercado hoje, pode-se dizer que eles podem ter praticamente o mesmo número de megapixels. Muita gente gosta de poder falar que o sensor APS-C, né, que inclusive ele é um dos mais comuns aí, presente nas grande maioria das DSLRs de entrada, e também em algumas outras câmeras ali como Sony, que são também mirrorless, né? E tem outras também, como eu vou usar como de exemplo, a própria Canon R7, né? O sensor dela é APS-C, é cropado, mas é uma mirrorless, né? Que já tem bastante feature, bastante tecnologia bem interessante aí. Inclusive, né, eu até fiz um review, por assim dizer, né, falando ali de primeiras impressões minhas do que eu penso sobre a Canon R7. Você pode estar indo lá assistir a qualquer momento, vai estar passando no card aqui em cima. Então, quando a gente fala no sensor APS-C, a performance dele em baixa luz, nesse quesito, sempre vai ser menor em relação ao sensor que é full frame. Muita gente fala isso por causa do quesito do tamanho, por assim dizer, do próprio sensor. No quesito também de definição, isso vai depender muito de qual câmera você está utilizando, de qual tecnologia aquele sensor, né, que aquela marca de câmera utiliza e pode te disponibilizar hoje. Um exemplo, né, como eu já gosto de poder falar aqui, é a própria Canon SL3, né, que o sensor dela ali tem em torno de 25 megapixels, né, que já é bastante megapixels para você fazer imagens bem nítidas, tanto de vídeo quanto de foto, né, então já dá para você fazer bastante trabalho utilizando essas câmeras que são propriamente ditas aí de entrada. Então, não tem problema hoje você no mercado trabalhar de forma profissional com uma câmera que tem um sensor APS-C cropado, agora já entrando no sensor que é um dos maiores aí, mais comercializado e mais cobiçado, por assim dizer, hoje aí, seja no audiovisual e na fotografia também, principalmente, que é o sensor full frame. A gente tem um sensor também que é muito comparado a ele, que tem gente até fala que seria basicamente o mesmo sensor, mas não, tem diferença basicamente, que é o Super 35mm. Ele é quase do mesmo tamanho ali do full frame, mas tem algumas diferenças ali, principalmente no aspecto e no formato dele, que é mais voltado para cinema no caso, né, diferentemente do full frame, que a gente utiliza tanto para vídeo, cinema
e também para foto. Então ele consegue ser muito mais versátil nesse caso. Então, para quem não sabe, o sensor full frame ele é do mesmo tamanho do quadro ali de um rolo de filme. Seja rolo de filme ali quando a gente utilizava naquelas câmeras mais analógicas, ou também rolo de filme, né, propriamente dito ali do cinema, que é o 35mm basicamente, né? Então ele tem basicamente o mesmo tamanho desse frame ali. Por isso que a gente chama de full frame. Então, muito hoje dentro do mercado, não só profissionais de vídeo, do audiovisual, mas também no mercado de cinema, muita gente também costuma utilizar o sensor full frame. Então, quando a gente está falando de sensores que são full frame, ou seja, né, ele tem uma performance em baixa luz muito melhor do que aqueles sensores que são APS-C cropado. Porém, né, isso depende de câmera para câmera, a performance da própria câmera e por aí vai. Depende de vários fatores, por assim dizer. Então, no sensor full frame, uma outra vantagem também bem interessante é a questão da nitidez. As imagens são muito mais nítidas e elas te entregam ali muito mais detalhes naquela, principalmente quando a gente está falando no quesito de foto, mas também no quesito de vídeo. Outra vantagem também muito interessante é quando você vai fazer aquele desfoque e que fica muito mais bonito no sensor que é full frame do que no sensor que é APS-C. A gente consegue ver isso de forma bem nítida, principalmente quando a gente fala aí de poder utilizar lentes que tem uma abertura muito maior e aí o desfoque fica muito mais bonito, né? Fica muito mais interessante, muito mais cinematográfico para você poder utilizar essas imagens. Algo também de muita importância é que quando a gente está falando de sensores que são full frame, quando você está utilizando uma lente, por exemplo, que é uma 24-105, isso significa que você está utilizando aquela milimetragem exatamente que está ali na sua lente. Não tem aquele fator de crop, por assim dizer. Então, se você está usando uma 24-105 e você está em 105, por exemplo, você está vendo a sua imagem real ali, propriamente dita. Agora, de uma forma bem breve aqui, que eu quero poder falar sobre esse sensor, que é o Super 35mm, ou Super 35. Por que a gente gosta de poder falar também sobre esse tipo de sensor? Ele já é voltado mais ali para a área do cinema, né? Obviamente que hoje também a tendência tem sido cada vez mais utilizar sensores full frames, mas muita gente ainda costuma utilizar os sensores que são Super 35mm. Por quê? Né? E como você pode ver, ele tem um formato e um aspecto um pouco mais alongado, né? Por assim dizer, poderia ser quase que um super widescreen ali, né? Em comparação ao full frame. E por que é bem interessante a gente poder comentar sobre esse tipo de sensor? Ele é muito utilizado para aquelas lentes que são anamórficas, onde você causa aquela distorção na sua imagem para ficar super widescreen na tela do cinema. Então, aí é uma comparação aí no quesito de performance, a gente pode dizer que tanto o Super 35mm e o full frame têm as mesmas performances. Mas isso, novamente, vai depender, vai variar de câmera para câmera. A gente pode usar um exemplo aí, que é a própria Blackmagic 6K e a 6K Pro, que elas utilizam esse sensor que é o Super 35mm, quase o full frame ali, mas que elas te entregam uma imagem muito boa, muito top, bem cinematográfica. E por último, eu quero comentar também sobre o sensor que é o médio formato. Esse que inclusive é um dos maiores que existe hoje no mercado. Porém, os que mais são ali comercializado, né, em quesito de tamanho, tanto para vídeo e para foto, acaba sendo ali o sensor full frame, porque os sensores que são de médio formato acabam sendo caríssimos, muito caros, porque até então você pode ver que uma das poucas câmeras que a gente conhece hoje que utilizam o sensor de médio formato é a própria Hasselblad. Inclusive, ela é voltada muito mais para fotografia do que para vídeo, mas ela tem lançado algumas câmeras aí agora voltado mais para vídeo. Então, esse quesito aí de ser câmeras híbridas é algo que a Hasselblad está vendo aí, que o mercado está tendo essa tendência mais para o vídeo. Querendo ou não, a Hasselblad é uma das melhores câmeras que existe hoje no mercado, tanto de fotografia e de vídeo também, simplesmente pelo fato de que alguns drones da DJI já vêm ali com câmeras da própria Hasselblad, que é propriamente dito aí o Mavic 3 Pro, né, que é aquele mais cinematográfico, que já vem com uma câmera da Hasselblad. Tirando um pouco dessa parte de comparação entre os sensores ali, qual é o melhor, qual é o menor, qual é o maior, enfim, qual vai te entregar a melhor coisa, eu acho
que a principal coisa aqui que a gente tem que levar em consideração é a sua técnica, ou seja, o seu conhecimento, o quanto você conhece ali, seja do audiovisual, da parte do vídeo, a parte de fazer filmes e também seja da parte da fotografia, do design, da edição e por aí vai. Então tá aí, mostrei para você as principais diferenças e quais são os sensores que existem hoje no mercado. Inclusive, deixa nos comentários aqui embaixo se você tem ficado com alguma dúvida, para a gente poder abrir uma discussão aí bem interessante sobre os tamanhos de sensores, que eu acho bem bacana a gente poder comentar sobre isso. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no nosso canal que tem vídeo todo sábado e ative o sino para não perder nossos vídeos. Deixe o like aqui nesse vídeo, que isso ajuda demais o nosso canal. E agora vai estar passando na tela alguns vídeos para você continuar acompanhando nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!